aprendendo a lidar com os problemas da vida. Se você prestar atenção nesta palavra, nessa noite, você vai sair daqui aprendendo o que você tem que fazer quando aparece um problema, quando aparece algo para você resolver. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler até o 11, em nome de Jesus. Meus irmãos, todo mundo tem problemas. Seja você rico, pobre, branco, preto, brasileiro, italiano, inglês. Todo mundo passa por problemas. Agora a questão é, o que é que nós, como servos de Deus, nós temos que fazer quando o problema aparecer? O que é que nós, sendo servos de Deus, nós temos que fazer quando o diabo se levantar? Versículo 1 diz: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram batalha contra os filisteus. E os filisteus vieram no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Côvado é 45 centímetros. Então Golias tinha entre 3 e 5 metros. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Por que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saul era um rei ungido por Deus. Saul não era um rei de qualquer nação. Saul era o rei da nação que Deus escolheu. Deus ungiu a Saul como rei. Ele tinha que ser um homem valente. De todos os reis da terra, Saul tinha que ser o mais valente. Irmão, de todos os exércitos da terra, este exército aqui tinha que ser o exército mais valente, porque somente esse exército, porque somente esse rei conhecia o Deus vivo. As outras nações tinham seus deuses, deuses de pau, de pedra, de gesso, de metal, deuses que não existem, invenções de homem, coisa que está na imaginação do homem, ele cria e se coloca diante de uma imagem. Mas Israel conhecia o Deus vivo, assim como você conhece, assim como você conhece a palavra de Deus, assim como você também conhece o Deus vivo. Irmãos,
o inimigo de Israel os desafia. E o diabo, ele é astuto. Eu creio que aqui era o próprio diabo usando Golias. Você já imaginou um homem de 4 metros ou mais desafiar você? Disse: olha, vamos lutar. Se eu lhe vencer, você vai me servir. Se você me vencer, nós vamos servir a você. Se você conhece o tamanho do Deus que você serve, você iria lutar. Nenhum problema é grande demais que Deus não possa resolver. Sim ou não, igreja? Porém, a atitude de Saul e de todo o exército, irmão, exército. Aqui está falando de pessoa que ficava em casa o dia inteiro, sem ter o que fazer, desocupado da vida. Guerreiros, homens prontos para a guerra, homens acostumados a matar, homens acostumados a ver a morte de perto, homens acostumados com sangue, a ver cabeça rolando. A Bíblia diz que esses homens, e assim também Saul, rei, eles temeram, espantaram-se e temeram muito. As nossas atitudes diante dos problemas e das afrontas do diabo mostra como está a nossa vida espiritual. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Se isso aqui tivesse acontecido antes, Saul tinha matado Golias, e não tinha sido Davi. Mas no exato momento que isso aqui aconteceu depois de Saul ter pecado, e Deus ter dito a Samuel: eu me arrependo de ter ungido a Saul como rei. A Bíblia diz que o espírito mau estava atormentando Saul, ou seja, o espírito de Deus não estava mais sobre Saul, e foi por isso que ele temeu. E é por isso que eu e você, a gente teme quando o diabo se levanta. É por isso que quando o diabo ele se levanta contra a nossa vida, contra muitos crentes, os crentes eles temem, eles têm medo, eles estremecem. Irmão, se o diabo sabe que você é medroso, se o diabo sabe como está a sua vida diante de Deus, ele não vai de maneira nenhuma perder a oportunidade de afrontar você. Se o diabo sabe que eu venho à igreja, mas tenho uma vida totalmente pregressa, errada, eu bebo, eu fumo, não é que eu estou me libertando, eu conheço a palavra faz tempo, e eu continuo no erro, irmão, o diabo sabe. Assim como Deus sabe, o diabo sabe também da minha e da sua vida, e ele não vai perder a oportunidade de nos afrontar. O diabo, ele pode usar pessoas para afrontar você, na sua casa, na sua família. A verdade é, quando nós não estamos bem espiritualmente, quando o diabo vem, a gente estremece. Quando eu e você, nós estamos em pecado, assim como Saul estava, quando Deus não está mais conosco, quando vem o diabo, quando vem um problema, quando vier a situação difícil, você vai temer, você não vai saber o que fazer. Por quê? Irmãos, sem Deus não adianta. Sem Deus, nem tente, que não vai dar certo. A nossa confiança, irmãos, está no Senhor. A sua força é a força de Deus. Se não tem esta força na sua vida, irmão, estamos derrotados. Se o Senhor não ajudar, se o Senhor não estender a mão, igreja, nós estamos perdidos. Se o diabo se levantar contra mim e contra você, se o problema se levantar contra mim e contra você,
Se o diabo vier contra você, assim como ele veio contra Golias, o diabo disse: agora eu vou pegar você. E você olhar para o lado e não ver Deus, irmão, você vai temer, você vai correr, você vai querer chorar, você não vai saber o que fazer. Foi assim com Saul, e é assim com muitas pessoas hoje. Problemas, meu querido e minha querida, todos temos. Como eu citei no começo, eu e você, nós temos problemas. E até o dia que a gente morrer, adivinhe, nós vamos ter problemas. A questão é que quando você não está diante da palavra, estes problemas, eles atormentam você. Você não vê uma saída, você não vê uma solução. E é por isso que muitas pessoas acabam adoecendo. Acabam adoecendo mentalmente, acabam adoecendo espiritualmente. Porque não sabe o que fazer. A pessoa, ela se vê diante de uma situação como Saul viu. Pronto, eu vou fazer o que agora? Deus já não está comigo. Aí aparece o enviado de Satanás de 4 metros de altura, chamando para guerrear contra ele. Agora pronto. Agora não tem mais o que ser feito. Talvez você tenha falado a mesma coisa durante essa semana. Eita, o negócio já não estava ruim. O diabo não veio, mas mandou o secretário. Não tem esse ditado, né? O diabo, quando não vem, manda o secretário. Meu Deus, as coisas já estão difíceis. Aí vem mais essa pessoa, vem mais essa situação, mais essa conta. Meu Deus, você quer que eu vou fazer? Amados, existem 2 tipos de crentes diante de uma situação. Existe aqueles que estão aqui, ó, que se desesperam, que não sabem o que fazer. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, Senhor Jesus Cristo? Queridos, a questão não é só o problema, a questão é como você reage ao problema. Porque se você se desespera, se você não, meu Deus, eu vou até me matar, meu Deus do céu, é porque a sua vida espiritual pode não estar bem. Irmão, existe o crente de oração, existe o crente que não ora. Você entrega o mesmo problema para os dois, e você olha qual vai ser a ação, a atitude de cada um. Irmão, eu já fui em enterro, eu já fiz velório de filho de crente, igreja. Já fiz velório de filho de crente. E já fui em velório de filho de gente do mundo. No velório do crente, do filho do crente, a paz. O povo está lá sereno, a tristeza assim, mas a paz. Vai no velório do mundo, você vê o desespero, a gritaiada, o choro. Você diz: eu tenho que ir embora daqui. Não, daqui a pouco eu que vou estar desse jeito. Amados, deixe marcado aí, viu? Deixe marcado, nós vamos voltar. Tiago capítulo 4, perto de Apocalipse. Se você achar Apocalipse, volte para Tiago 4, 7. Deixe Samuel marcado, que nós vamos usar muito Samuel hoje, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 7, em nome de Jesus. É Tiago 4, 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, aqui em igreja, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não manda a gente fugir do diabo, não, meus irmãos. A Bíblia manda resistir ao diabo.
Sabe o que é isso, igreja? Quando o diabo se levantar lá na sua casa, mostre quem é que manda, se é você ou se é o diabo na sua casa. Quando o diabo se levantar contra você, mostre se você é de fato ou não um servo ou uma serva de Deus. A Bíblia não diz: quando o diabo se levantar, crente, perna para que te quero. O diabo se levantou, resista. Resista. Jejum, irmão, olho no olho, igreja. Tem aquele que não pode ver um demônio que quer sair correndo. É ou não é verdade? Uma vez eu estava na igreja, aí o demônio manifestou lá. Aí se existe um negócio que o demônio gosta de espetáculo. Irmão, se você der palco para o diabo, ele para o culto, ele para a reunião, ele atrapalha o culto. Domingo manifestou um demônio aqui, talvez vocês nem viram. Ninguém nem viu, mas foi expulso. Aí manifestou um demônio uma vez na igreja. Aí na hora que o demônio manifestou, o demônio disse para mim: olhe, eu vou matar você, seu desgraçado. Eu disse: eu tenho medo de você? Eu não tenho medo de você não. Você só me mata se Deus permitir. Estou aqui vivo até hoje. O diabo que disse que ia me matar não matou. Só mata se Deus permitir. Tem crente que o diabo usa alguém na sua casa, irmão. Você fica morrendo de medo. Meu Deus, e agora, pastor? O que é que eu faço? Quando eu ia sair na porta da minha casa, tinha lá uma galinha preta, umas velas, um dinheiro. Pastor, não sei o que é que eu faço. Eu vou me matar, pastor, misericórdia. Resistir ao diabo. O diabo está se levantando na sua casa, irmão. O diabo está se levantando lá no seu trabalho. O diabo está querendo usar seus filhos. Resista ao diabo. Mas antes de resistir ao diabo, se sujeite a Deus. Ou seja, o que é sujeitar? Faça a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, se eu e você não andamos diante da palavra, nós não vamos ter força para resistir ao diabo. É por isso que muitas pessoas, quando o diabo se levanta, ela corre, porque ela não está sujeita à palavra de Deus. Pelo contrário, às vezes, serve ao diabo. Uma vez no culto, não foi aqui não, foi em outra igreja, manifestou um demônio. Aí lá vai uma pessoa toda afoita para expulsar o demônio. Quando a pessoa chegou perto do demônio, o demônio disse: você me serve, como é que você vai me expulsar? Imagina a vergonha, irmão. O diabo fala isso na frente da igreja. Como é que você vai me expulsar se você me serve? Você serve a mim. Tem muita gente que não serve a Deus, serve ao diabo. Sabia disso, igreja? Se você está bem com Deus, irmão, pode se levantar o diabo, pode se levantar o inferno, pode se levantar um endemoniado da sua família, na sua casa, você resiste. Você não tem medo não. Satanás, quem manda na minha casa é Jesus. Diabo, quem manda na minha casa é o Senhor Deus. Bata em retirada, em nome de Jesus. Irmão, tem gente endemoniada que tem mais coragem do que eu e você. Tem, igreja. Um macumbeiro, ele vai no cemitério de meia-noite para fazer macumba. Às vezes aí você entra numa hora nem de dia, que dirá orar de noite. Sujeite-se, meus irmãos, a Deus e não ao diabo. Porque se você se sujeitar a Deus, Deus vai fortalecer você para você resistir ao diabo. Irmão, na sua casa, ou você ou o diabo, os dois não tem como ser não. Na sua família, igreja, no seu casamento, ou você ou o diabo. Não tem como estar a luz e as trevas no mesmo lugar. Se você serve a Deus, irmão, ore, expulse esse demônio da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Oração, igreja. Às vezes o que nos falta é oração. A gente não ora, a gente não busca Deus. Quando o diabo se levanta, a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente vem para o culto, ou falta o culto, e Deus está falando, Deus está instruindo: olha, faça isso, faça aquilo. A palavra está sendo ensinada, mas a gente, por não prestar atenção, por não guardar no coração, o diabo vem. E agora, o que é que eu faço? Meu Deus,
Vai fazer um exame, aparece um diagnóstico ruim. Eita, e agora? Jesus, misericórdia, o que é que eu faço, Jesus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você guardasse a palavra no coração, não importava o que você ouvisse, você iria continuar crendo em Deus. Você iria continuar crendo no Senhor. Então Saul e o exército se apavoraram, se tremeram de medo. Mas teve outra pessoa que teve uma atitude diferente. Volte lá em 1 Samuel, que eu pedi para vocês deixarem marcado. Versículo agora 32. É isso mesmo? Isso. 32. 1 Samuel 17, 32. Diz, irmãos: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá embora, e o Senhor seja contigo. Você veja, igreja, a diferença de uma pessoa que ela tem Deus na sua vida. Veja a diferença de um homem de Deus diante de um problema, diante do diabo. O homem de Deus, a mulher de Deus não teme. Saul, mais endemoniado do que Golias, disse: você não pode não, Davi, você é moço, ele é homem de guerra. Davi disse: Saul, eu cuido das ovelhas do meu pai. De vez em quando aparece um urso, um leão, eu rasgo ele no meio com as mãos. Irmão, Davi, como diz aqui no Nordeste, era arrochado. Davi, ele tinha uma força que vinha de Deus. Ele disse: o Senhor me livrou do urso, do leão, o Senhor vai me livrar deste filisteu. Glória a Deus, igreja. Quem é você? Você é Saul ou você é Davi? Quem você está sendo? O diabo está se levantando contra você? Você está tremendo? Ou você está dizendo: o Senhor vai dar mais um livramento, o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Amados irmãos, Davi, ele estava preparado para se encontrar com aquele gigante. Sabe como é que você se prepara para quando o diabo vier lutar contra você? Sabe como é que você se prepara quando o diabo ele estiver usando alguém na sua casa, da sua família, quando acontecer algo, uma situação difícil na sua casa? Tem uma música que diz assim: joelho no chão, jejum em oração. Você quer estar preparado, irmão? Você quer estar diante de Deus? Você quer se sujeitar a Deus? Oração, leitura da palavra de Deus, o jejum. Os crentes fazem isso, a maioria não.
Por isso que quando o diabo se levanta, eu e você, a gente se desespera. É por isso, meu irmão e minha irmã, que quando o teu filho está endemoniado na sua casa, você não sabe o que fazer. É por isso que quando o diabo usa alguém da sua casa para afrontar você, você fica com a boca fechada, porque você não sabe o que fazer para responder o diabo. Falta de oração, falta de estudo da palavra de Deus, e acima de tudo, falta de andar diante de Deus, de se sujeitar diante de Deus. Às vezes, igreja, estamos como Saul. O diabo está falando e nós estamos calados. O diabo está se levantando, afrontando o Deus que a gente diz que serve, e a gente está calado, porque a gente tem culpa no cartório e não sabe o que fazer. Que vergonha, irmão, para Saul, para o rei ungido por Deus, ser afrontado pelo diabo, pelo inimigo, e não saber o que fazer. Que vergonha para mim e para você, quando o diabo se levanta na nossa casa, na nossa família, e nós não sabemos o que fazer. Irmãos, nós conhecemos a Deus. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pergunto para você, quem é o diabo diante de Deus? O que são os seus problemas diante de Deus? Às vezes a gente está esquecendo quem Deus é. Às vezes o diabo está falando e nós estamos acreditando naquilo que ele está falando. Davi, não. Davi, quando ele escutou o que Golias estava falando, disse: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Irmão, se você tem zelo pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus, quando você ouve o diabo usar alguém, irmão, você não fica calado. Você não fica calado. Responda, igreja, em oração. Responda com a palavra. Irmão, quando o diabo falar, não fique calado, não. Não fique calado. E o diabo não é ninguém. Ele já foi derrotado na cruz por Cristo. Na verdade, ele sempre foi derrotado na cruz, pois só mais uma das muitas derrotas dele. E nós que servimos a um Deus vivo, às vezes trememos diante do diabo. Davi não. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Sabe por que foi que Davi ele pegou 5 pedras para matar Golias? E a Bíblia diz que ele só usou uma. A Bíblia diz, não precisa você abrir, mas lá em 1 Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz que Golias tinha 4 irmãos. 4 irmãos que eram gigantes como ele. Davi pegou 5 pedras, uma pedra para cada. Será que Davi tinha fé, igreja? Saul, com medo de um gigante, Davi queria matar os 5, e ele matou. Se você for ler lá depois, ele matou Golias e os 4 irmãos dele. Quantos crentes, basta um problema para perder a fé? Quantas vezes aí você basta uma notícia ruim do médico para a gente desfalecer? Davi, ele disse: eu vou matar Golias e os irmãos também. Se os irmãos entrar no meio, vão tudo morrer. 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para você vir a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu, 45, vamos ler o 45. Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saul tremeu, Davi fez Satanás tremer. Irmão, quando o diabo ele mexer comigo e com você, ele tem que saber que ele está mexendo com um servo, com uma serva de Deus, não com uma pessoa medrosa que tem medo quando o diabo se levanta. Quando aparecer um problema na sua vida, uma dificuldade, não queira fugir e inventar que o problema não existe. Enfrente o seu problema, cara a cara, olho no olho. Agora enfrente como Davi, no nome do Senhor dos exércitos. Sabe aquela pessoa na sua casa que é endemoniada? Não adianta você querer falar contra ela na carne, não adianta. Adianta você orar por ela, pregar a palavra para ela e permitir que Deus faça a obra. Igreja, não é pela sua força, é pela força do Senhor. Se você for querer guerrear batalhas espirituais com a sua força, adivinhe, você vai perder. Você já vai entrar na batalha perdido. E o que é a nossa força, irmãos? Oração, leitura da Bíblia, andar diante da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você andar diante da palavra de Deus. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, quer dizer que essa pessoa, ela anda diante da palavra de Deus. Não é que você roda, que você grita, que você vira mortal para trás. Não, na Bíblia, ser cheio do Espírito Santo é alguém que anda diante da palavra de Deus. Você anda diante da palavra de Deus? Você anda diante do Senhor Jesus? Então a Bíblia diz que você é cheio do Espírito Santo. E somente a gente sendo cheio do Espírito Santo é que nós vamos ter a autoridade no nome de Jesus de orar pela nossa casa, de orar pela nossa vida, de orar pela nossa família, de se ver diante dos problemas da vida e saber o que fazer, se colocar diante de Deus, não se desesperar, pelo contrário, confiar como Davi confiou no Senhor dos exércitos. É isso que eu e você temos que fazer, confiar no Senhor. Qual é o problema, igreja, que está batendo a sua porta? É o desemprego? É a falta de dinheiro? Eita, pastor, para todo mundo. É as contas? É a cajepa? Como é a da energia? Como é Energisa, né? Energisa? É Energisa. É os credores. É os clientes que não vêm mais. Conselho de Deus para você nessa noite: joelho no chão, meu irmão. Joelho no chão, igreja. Está na hora da gente ser uma igreja de oração. Está na hora de eu e você, nós sermos homens e mulheres de oração. Da gente se colocar diante de Deus e clamar pela bênção do Senhor. Nós temos que vencer os nossos problemas de joelhos, diante de Deus, confiando no Senhor. Às vezes a gente tem um dia inteiro para reclamar, mas não tem 5 minutos para orar. Conhece alguém assim? For para reclamar, chame João. João para reclamar com ele mesmo. Agora para orar, João não ora não. Igreja, não adianta reclamar, adianta orar. Já imaginou Davi ficasse braço cruzado, como muita gente faz hoje? Vai Deus, mate Golias. Vai lá, em nome de Jesus, mate Golias, Senhor. Tem muito crente assim hoje, né?
ele não tem coragem de fazer o que tem que fazer, aí faz o quê? Eu entreguei na mão de Deus, está na mão de Deus, pastor. Aí não prega para casa, não ora pela sua casa, não prega o evangelho. O meu filho, a minha filha, o meu esposo está na mão de Deus. Mas a Bíblia diz: pregar o evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia diz para você orar pela sua casa. A Bíblia diz para você cuidar dos seus, não é para ficar de braços cruzados, orando, dizendo: vai lá Jesus, faça a obra, eu creio que o Senhor vai fazer. Irmão, oração mais ação. A fé sem obras é morta, meu querido e minha querida. A fé sem obras é morta. Tem batalhas, irmão, que você vai ter que lutar, mas é pela força de Deus. Tem situações que você vai ter que enfrentar, mas você não está só, Deus está com você. Diga glória a Deus. E para isso você tem que crer, você tem que acreditar. Irmãos, Davi, ele venceu esta batalha, não foi diante do gigante, ele venceu lá no pasto, cuidando das ovelhas. Você vence as suas batalhas, irmão, não é quando você está diante do diabo, é quando você está lá no seu quarto, você fecha a porta e vai orar. É lá que você vence as suas batalhas. E é por causa da falta disso que muitos de nós estamos perdendo. Os nossos joelhos não encontram mais o chão. A nossa boca não se abre mais para buscar o Senhor, a não ser na igreja. Na igreja é somente a sobremesa. O prato principal é na sua casa, irmão. Você orar de fato, verdade, é na sua casa. Você lê a palavra, é na sua casa. A igreja é um complemento para você terminar de se encher. Aí tem gente que vem vazio para a igreja, vai embora mais seco do que veio, porque não busca a Deus. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro, ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Igreja, pedra derruba gigante? Derruba, se o poder de Deus estiver na pedra. Não foi, irmão, não foi a pedra que derrubou Golias, foi o poder de Deus. Golias foi contra Davi, com escudo, com espada. Golias enorme. Qual é o tamanho dessa igreja, desse pilar aqui dessa igreja? Davi pequeno, jovem, com uma pedra. E o poder de Deus, ele derrotou o inimigo. A Bíblia diz que ele arrancou a cabeça de Golias e prevaleceu. Por quê? Porque Davi tinha o Espírito Santo, irmão, na vida dele. Davi tinha a presença de Deus, igreja, na vida dele. E se você carregar essa presença, nenhum problema é grande demais. Nenhum diabo consegue matar você, acabar com a sua fé. Irmão, não é que o problema é grande, é a nossa fé que às vezes é pequena. Nós temos que crer, que confiar no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, você está passando por algum problema, não sei, financeiro, não sei. Deus diz para você nessa noite: enfrente esse problema de joelhos, enfrente esse problema diante de Deus, meus irmãos, em oração. Busque de fato, de verdade, a presença do Senhor na sua vida. Somente Deus para fazer você vencer. Somente a presença do Senhor, igreja. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus problemas, mas eu sei que se você confiar em Deus, Deus vai fazer você vencer. Deus vai fazer esse diabo cair por terra, irmão. Igreja, a Bíblia diz: o diabo não pode tocar naqueles que pertencem a Deus.
Por mais que o diabo se levante, por mais que o diabo afronte você, Deus não dá ao diabo poder de tocar na sua vida, a não ser que Deus permita. Irmãos, confie no Senhor. Conserte a sua vida diante de Deus, se necessário for. Porque não adianta querer lutar contra o diabo em pecado. Você vai perder, na verdade você já perdeu. Porque a força está em Deus. Irmão, se Deus não tivesse com Davi, ele podia pegar um paralelepípedo e jogar, não ia fazer nada. Podia pegar um tijolo, um pedaço de pau, jogar, não. Uma pequena pedra e o poder de Deus. Apesar nem da pedra, a pedra foi só uma forma que Deus usou. Deus poderia fazer causar um infarto em Golias, ele morrer, cair durinho no chão. Mas Deus quis usar uma pedra. Deus quis usar Davi para nos ensinar que não é o problema que é grande, é o nosso Deus que é grande. Que o diabo não pode nada. Nós temos que crer e confiar no Senhor. Nós temos, meus irmãos, que olhar para Cristo. E daqui a pouco eu falo com o Senhor, viu? Sexta-feira tem. Sexta e domingo também. Amém, parabéns. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Vou esperar você no culto, viu? Sexta ou domingo. Amém, Deus abençoe. Pessoal, esse irmão, ele lá do... A gente fez um trabalho lá no CAPS, não foi? Isso, lá no CAPS, já saiu de lá e deixa trazendo ele para aqui. Deus vai fazer uma obra na vida dele, em nome de Jesus. Então, igreja, olhe para Deus. Olhe somente para o Senhor, meu irmão. Não olhe para o problema, não, olhe para Deus. Olhe, querido, somente para o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazer uma obra na sua vida. Está passando por um problema? Olhe para Deus. Eu vou vencer esse problema com a minha fé. Deus vai me ajudar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor falou conosco nessa noite. Senhor, Tu és fiel.